Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Padre Cirlei, essa Missão Verbo Podcast, que é um instrumento de Deus para fazer com que o Verbo, a palavra de Deus, a palavra que faz novas todas as coisas, que nos liberta de todo mal, chegue até muitos corações. Então, muito obrigado por você estar conosco nesse episódio. E aquilo que nós falamos em todo o começo do episódio, você é um evangelizador com a gente. Como que você pode fazer? Você pega o link desse episódio, pode pegar até dos outros, e você vai semeando nos seus grupos aí do WhatsApp. Coloque aí nas suas redes sociais realmente o link da Missão Verbo, para que as pessoas possam tomar conhecimento de testemunhos, como nós tivemos no episódio passado do Antônio Moreira, que também está aqui nesse episódio de hoje. Vamos continuar a nossa conversa da semana passada. Então você pega esse link, você coloca aí nos seus grupos de WhatsApp e você faz a semeadura. E quem sabe essa semente pode cair numa terra boa e possa produzir muitos frutos, tá bom? Muito obrigado por você que sempre está conosco, que nos dá um feedback muito bom, dizendo: olha, padre, está muito legal o programa. Muito obrigado. Muito obrigado por você que está orando conosco, tá bom? Orando pela nossa missão, e continue. Nós precisamos e queremos realmente a sua participação e a sua oração. Eu quero que você já escreva aí como é a história da sua vida. Você que não assistiu o episódio passado, depois desse, você volta no episódio, tá? Porque foi muito impactante mesmo. Então você escreve ali sobre a sua vida, como é a sua vida, como é a sua história da vida, como é a história de perdão. Quem é a pessoa que você já perdoou na sua vida, e um perdão assim grandioso, maravilhoso? Quem é a pessoa que talvez, não vou dizer aí talvez, né, mas a pessoa que talvez você tenha que perdoar, a dificuldade que nós temos de perdoar. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdão hoje, mas também nós vamos falar sobre muita graça de Deus e sobre uma obra de Deus chamada Nascer de Novo, que é uma nova comunidade que tem um carisma especial, que tem o Antônio como seu fundador e que está a serviço da nossa diocese, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreve ali. Estamos chegando lá no nosso objetivo, e você sabe, quando nós chegarmos, temos aqui um episódio para fazer muitos brindes para você que desde o começo está conosco, tá bom? Então, muito obrigado por estar conosco nesse episódio, e uma alegria novamente de estar com ele, com Antônio Moreira, que já nos deu o seu testemunho, e que vamos continuar esse papo bom aqui, né, Antônio? Vamos continuar a nossa prosa, continuar vendo a grande graça de Deus, Deus que teve pressa. Eu estou ao lado de um homem estrumado, né? Por que estrumado? Não vou dizer. Você vai ter que voltar, se você ainda não assistiu ainda, você vai ter que voltar no episódio anterior e ver por que ele é um homem que era estrumado, mas que hoje é lavado na graça de Deus. Olá, tudo bem, meu irmão? Que bom que estamos aqui novamente. Boa tarde, Padre Cirlei, e a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Que graça de Deus, Padre, estar com o Senhor, né? Semana passada estivemos juntos, essa semana de novo. Que alegria, né? Que alegria mesmo. Padre, o senhor falando do o perdão é algo sobrenatural na vida da gente. E eu pude vivenciar isso de uma maneira muito profunda, viu, Padre? Você falou no episódio passado sobre toda a sua situação, desde quando você perdeu a sua mãe, desde quando uma outra mulher, né, esposa do seu pai, entrou na vida de vocês, todas aquelas complicações que você teve com o seu pai, do voto particular que você fez, do desejo que você alimentou muitos e muitos anos de matar o seu pai. Aquele episódio impactante quando você entra naquela privada para pegar aquela foto, olha, punhal ali, né, pegar aquele punhal. Nossa, me tocou bastante assim. E nós terminamos o episódio falando do seu encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, a importância da sua esposa, da Magda, em todo o processo da sua cura,
da sua conversão, do impacto da palavra de Deus, a presença de Nossa Senhora em todos os momentos, mas assim de maneira especial, em momentos essenciais, fundamentais na sua vida. Mas depois de convertido, que você fez a sua experiência com Deus e que você começou a frequentar realmente a igreja, grupo de oração, faltavam ainda algumas curas, algumas libertações no seu coração, né? Sim, padre. Eu voltei decidido a ser de Deus, a pagar o preço para renunciar a tudo aquilo que eu vivia. E tem algumas coisas na nossa história que nós não vamos poder mudar. Algumas coisas nós não podemos, simplesmente entrega no coração de Deus e está tudo resolvido. Mas eu tinha algo que eu podia fazer. O meu pai estava com 80 para 81 anos de idade. E na minha conversão, isso no ano de 2001, eu peguei o telefone e eu liguei para o meu pai. Isso na mesma semana da minha conversão. Eu liguei para o meu pai, liguei para ele, ele atendeu. Quem está falando? O Tonho. Ele sempre me chamou de Tonho. Falei, Tonho, pai, tá ligando para o senhor. Eu estou ligando para o senhor para dizer 3 coisas. A primeira delas, que eu te amo. Durante 34 anos, eu busquei isso no meu pai. Eu sonhava em ouvir, eu te amo. Nunca. Quando eu falei para ele, eu te amo, eu ouvi o meu pai suspirar. Eu pensei comigo, eu acho que eu matei o meu pai. E no telefone, o senhor está aí, padre? Pai? Ele falou, tô. Eu falei, olha, tem mais 2 coisas que eu quero falar para o senhor. A segunda delas eu quero pedir perdão para o senhor. Por eu não amar o senhor, por eu não ter amado o senhor, por desejar matar o senhor. Terceira coisa, eu quero dizer que eu também te perdoo, pai. Por todas as vezes que o senhor surrou, bateu em mim, nos meus irmãos, e a gente sempre apanhava sem saber por que estava apanhando. Ele pegou e falou, voltou com a palavra assim, Tonho, quando a Maria, sua mãe, morreu, eu perdi a estrutura de ser gente. Mas eu sempre amei vocês. Nossa. 80 para 81 anos de idade, chorando. Mas foi assim, a experiência da Magda transbordou em minha vida. A minha experiência começou a transbordar na minha vida do meu pai. Porque eu fui muito violento comigo, sabe, padre? Eu nunca ouvi. Só que quando eu voltei para minha casa, eu comecei a mergulhar na Bíblia. Eu comprei uma Bíblia, aliás, eu tinha a Bíblia da minha cunhada, comprei um catecismo e eu troquei a cerveja, deixei a cocaína, deixei a maconha. Você nunca mais voltou, Antônio? Não, nunca mais. Nunca mais eu coloquei uma gota de nada na minha boca. E as amizades, aquelas pessoas que entravam e saíam da sua casa? Quando eu me converti, início da minha conversão, num domingo, cheguei em casa, no outro domingo tinha uma tarde de louvor. Eu toda a vida fui corintiano, né? Se eu tenho defeito é ser corintiano. Por isso que a gente é amigo, gente, ó. Tá aí, tá explicado. E naquele domingo ia ter uma final de Grêmio e Corinthians. Eu pensei em ficar em casa. Falei, eu não vou na tarde de louvor, quero num bairro vizinho. Eu fui sozinho. Falei, eu vou. E eu coloquei a Bíblia debaixo do braço. Aqui. Você não colocou mais no fundo da sacola? Não. E quando eu vou passando o bar onde eu bebia, os meus amigos saíram na porta do bar. Já passei por isso. E falaram assim, o Jean-Pierre, o meu apelido era Jean-Pierre, tinha um cabelão. Jean-Pierre, vamos tomar uma gelada? Eu falei, não, irmãos. Só que eu pensei, padre, quando eles me viram que saíram do bar, eu pensei em esconder a Bíblia. Eu também já. E aí, quando eu penso em esconder a Bíblia, eu lembro um versículo. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante dos anjos. Peguei a Bíblia na hora, coloquei aqui de novo.
E eu falei para eles, falei, não, irmão, eu não bebo mais. Eu me encontrei com Jesus. Eu não tive vergonha nenhuma. Aí um deles olhou para mim e falou bem assim, um traficante olhou para mim e falou bem assim, você é fogo de palha. 6 meses você vai estar de volta para nós, Jean-Pierre. Padre, acredite se o senhor quiser. 6 meses depois, esse cara estava batendo no portão da minha casa pedindo oração para o filho dele. Então, a minha conversão ela foi muito radical nesse sentido de busca também. E aí eu peguei e liguei para o meu pai e eu fui, passado 3 meses, peguei a Magda, peguei o Joaquim, peguei a Maiara, a gente não tinha o Miguel ainda, e fui para Itaberá. Vamos de carro para Itaberá. E eu vivi aquela passagem do filho pródigo, que fala assim que o filho estava longe ainda quando o pai o avistou. Porque você não tinha visto seu pai, você tinha falado só o telefone. Só o telefone. Ninguém sabia que eu tinha mudado. Eu tinha maldições de uma das irmãs minhas, que eu quebrava vidro da casa dela e jogava tijolo na casa dela, que ela falava assim, você vai morrer na miséria. Eu tinha muitas maldições, né? E tal. E eu chego em Itaberá, quando eu encosto o carro na garagem, assim, na frente da casa do meu pai, parece que o meu pai sabia que eu estava chegando. Que ele sai, ele abre o portão e antes de eu descer, ele pega o braço. Eu falei, acho que eu vou apanhar do meu pai de novo. E ele me abraça. Eu fui o único filho em vida que o meu pai abraçou e beijou. Aí a Magda entrou, o Joaquim, a Maiara com o Joaquim entraram, e o pai, vamos? Eu falei, não. Não, o senhor não pode entrar. Eu quero que o senhor entre no carro. Porque eu preciso conhecer o senhor. E botei o meu carro, fomos andar no sítio, dar umas voltas nas estradas, e falei, quem é o senhor? Ele olhou para mim e falou assim, Tonho, quando eu tinha 13 anos de idade, a minha mãe, a gente morava no tal bairro de Itaberá, bairro Cerrado, foi um circo, armou bem assim na frente da nossa casa, em frente à nossa casa. Passado alguns dias, a minha mãe foge com o homem do circo. E o meu pai, 6 meses, eu tinha 13 anos de idade, e o meu pai ficou cego dos 2 olhos. Eu dava banho, tratava do meu pai, trocava o meu pai, e nisso os meus irmãos foram embora. O meu pai foi se encontrar com os irmãos dele 58 anos depois. O pior demônio da minha família, Padre Sirlei, é a distância. E a distância um do outro. E ele falou assim, Antônio, depois de 6 meses meu pai morre. Do tempo de você ficar 6 meses. 6 meses. Com seu pai. E ele ficou. Ele ficou 6 meses com o pai dele. Ah, ele ficou? E ele ficou. Tá. E aí eu peguei e botei a mão no ombro do meu pai. No carro. Falei, hoje eu entendo porque o senhor é o melhor pai do mundo. Eu precisava mostrar para o meu pai que ele era alguém. E eu tinha lido Isaías. Assim como você descobriu também que você era alguém. E eu tinha lido Isaías 53. Ele assumiu a nossa culpa. Jesus assumiu a nossa culpa. Eu assumi a culpa do meu pai. Da história do meu pai. Padre Sirlei, aquele dia eu tive uma conversa tão profunda com meu pai, tão profunda, em poucos minutos, entendi toda a história. Olha o mal de geração, padre. Uma das minhas irmãs, passado o tempo, veio morar para Sorocaba e muda um circo na frente da casa da minha irmã, bem casada. Ela traiu meu cunhado com o cara do circo. Olha o mal de geração. Fez a mesma coisa. Mesma coisa, repetiu de novo. O que eu repeti do alcoolismo, disso do meu pai, ela repetiu. Né? Então, o mal da minha família vem por parte da linha materna, por parte do pai. Como que se quebra isso? Essa maldição que vai pegando essas gerações e às vezes nós não sabemos porque pensamos isso, porque fazemos isso, porque temos esse tipo de comportamento. É claro que isso não exclui a nossa responsabilidade, mas é uma força que nos arrasta para isso. Como que eu faço para quebrar isso definitivamente?
O padre Robert de Grandes, ele é um dos maiores escritores sobre cura de gerações na Igreja Católica. Ele dizia assim que um mal de geração só se quebra quando uma geração se levanta e ela grita: eu não quero repetir os erros que os meus pais fizeram. Então, quando eu grito: Jesus, eu te assumo como Senhor, eu renuncio todos os pecados e consequências do meu passado, da minha história, da minha árvore genealógica, aquele momento Deus quebra, Deus corta. E você começa a viver uma vida nova. Quando Deus corta isto, por essa geração que se levanta, essa luz da graça e da misericórdia de Deus, ela volta percorrendo uma linha genealógica passada? Ela volta, padre. Ela volta. Por que ela volta? Porque Deus, a palavra de Deus em Hebreus fala assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sim. Entende? Então, a misericórdia de Deus, ela volta. Por que nós fazemos cura interior? E geralmente quando nós vamos fazer cura interior, a gente pede para que Jesus volte até no ventre materno. Ele é capaz de voltar nas gerações. E muitos dos nossos estão no purgatório. Entende? Entendo. Então, quando nós estamos rezando, quebrando o mal, talvez nós temos um ente querido que está lá no purgatório e Deus está escutando a nossa oração hoje. Que nós não invocamos os mortos, né? Nós não somos espiritismo, né? Tem que deixar isso. Então, padre, eu tive uma experiência de amor muito profundo com meu pai. Eu me tornei o melhor amigo do meu pai por 12 anos. A partir daquela conversa, então vocês tiveram esses 12 anos ainda pela frente de vocês se conversarem. Isso. Eu com a Magda, quando nós começamos a caminhar, eu devia demais. Eu bebia demais, eu devia demais, nós não tínhamos dinheiro. Só que o meu pai, ele se tornou o melhor amigo meu. E eu me tornei o melhor amigo do meu pai. Eu tenho irmãos que são muito ricos materialmente falando. Eu sempre morei em Salto. O meu pai de Itaberá, ele ligava para Salto para mim. Falou, ele tinha uma filha, uma irmã que morava em Santos. A minha irmã Silvana. Ele ligava em Salto: Tonho, você pode vir buscar eu para levar eu na casa da sua irmã? Eu não tenho dinheiro, padre. Mas eu era amigo dele. Eu falava: Magno, o pai quer que eu busque ele. E uma das vezes, o meu pai estava com 86 anos de idade. Liga para mim: Tonho, você pode ir? Meu pai estava com o coração já meio fraco, padre. Sim. Andando devagarzinho. Ele pegou e você leva eu para Santos? Eu fui buscar. Deu um jeito, tal, e a gente já tinha comunidade, estava mais sem dinheiro ainda. Fui buscar meu pai, levei para Santos. Eu tinha um sonho. Eu com 33, 34 anos, ainda no mundo, padre, passava crianças segurando a mão da mãe para ir para a escola, da mão do pai para ir para a escola. Eu tinha uma raiva daquilo, padre, porque eu nunca tive. Eu tinha um sonho de andar com meu pai de mão dadas. Um sonho, era o sonho da minha vida. E eu levei o meu pai na casa da minha irmã, e morava bem de frente com a praia. E chegou na praia, meu pai de shorts, camisão, de manga comprida. Ele olhou para mim e falou assim: eu tenho uma vontade de entrar na água. Eu falei: por que o senhor não entra, pai? Eu vou cair. Eu olhei para o mar e eu não enxergava mar. Eu enxergava o caminho da escola. Porque naquela hora Deus abriu uma possibilidade de eu segurar nas mãos do meu pai. Deus novamente abriu um caminho no mar. E eu peguei e falei: pai, eu seguro o senhor. E eu fiz questão. Pega na mão. Foi indo, o pai entrando na água. E eu dobrando as esquinas da escola. Chorando. E ele não vendo. Fui indo. Chegou um momento que a onda bateu quase no joelho do meu pai titubeou, meu pai foi cair, vou cair, Tom. Ele falou: o senhor não vai cair. Porque eu tinha um sonho de abraçar o meu pai, andar com o meu pai abraçado. Quando ele foi cair, eu juntei ele para o meio, eu falei: eu estou segurando o senhor. Meu pai indo para o fundo do mar, e eu entrando dentro da escola com meu pai. E eu não perdi, eu usei as pequenas oportunidades, padre, e transformei o meu deserto
numa terra que mana leite e mel. Sabe? E quando meu pai faleceu com 93 anos de idade, pra gente encerrar, né? Vou entrar no ou tá bom, Vamos segue, sim, segue. Sim. Tá me fazendo muito bem. E aí meu pai completa quase 93 anos, morreu com 93 anos de idade. Eu estava trabalhando na comunidade, na sede da comunidade, a gente não tinha nada daquilo ainda, mas estava trabalhando lá. E eu olhei para o céu, só tinha uma nuvem, uma pequenina nuvem. E, sabe, é muito parecido com a passagem, né, do Antigo Testamento. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E eu estava ali, eu olhei, o telefone tocou. A minha irmã Silvana. Tonho, você está rezando? Eu falei, tô aqui. Reza, porque o nosso pai acabou de entrar no hospital. E segundo os médicos, ele não sai mais. Só que fazia uns 6 meses que eu não ia ver meu pai. E fazia uns 6 meses que eu não ia ver o meu pai, e com saudade do pai e tal. E eu desliguei o telefone, olhei para aquela nuvem. Eu peguei e falei assim... Falei, Jesus, o senhor sabe que eu deixei tudo, eu deixei um trabalho que ganhava muito bem, não reclamo de nada do sim que eu dei, da escolha que eu fiz, mas eu tenho um sonho de ver o meu pai com vida ainda, né? De conversar, né? De conversar pela última vez. Uma despedida. Né? Beleza. Voltei a trabalhar 3 horas depois. Certinho. Contado no relógio. O telefone toca. Tonho? Eu falei, oi, Silvana. Pai morreu, né? Morreu. Peguei a Magda, peguei o Joaquim, peguei a Maiara, peguei o Miguel. Uma noite fria, vamos para Itaberá. E o pai tinha conseguido reunir 16 filhos em torno do caixão. Mas ficava lá na cozinha, irmãos que não se falavam mais, da igreja batista, congregação e tal. E cheguei lá. O meu filho levou o violão e no outro dia uma sobrinha chegou, tio, o senhor conduz oração para nós? E era tudo que eu queria. Só que eu estava em cima do caixão do meu pai, eu não chorava de tristeza, padre. Eu chorava de alegria de ter ouvido a Deus, de Deus ter dado uma oportunidade para eu ter mudado a minha história enquanto meu pai era vivo. E ter mudado a sua história com ele, toda a relação. O senhor entende? Foi muito forte para mim. Peguei, eu falei assim, fiz o nome do pai ali em cima do caixão, chamei os irmãos, vieram 11, 12 comigo. E uma das irmãs faziam 18 anos que eu não via. Velhinha. Quando ela entrou na cozinha, ela me viu, ela falou para uma outra irmã, quem é esse rapaz? A outra irmã falou, não me conheceu também, falou, deve ser vizinho. As irmãs não conheciam você? Não, porque fazia muitos anos que não se via, a distância. Deve ser vizinho, amigo da família. E eu não fiquei quieto. Eu falei, eu vou pegar depois. E quando eu chego, que a minha sobrinha pede para conduzir, eu comecei a conduzir oração, uma olhou para a outra e falou, é nosso irmão. Falou baixinho. Eu comecei e falei, gente, pedi para o meu filho solar o violão, ele chorando, eu falei, gente, eu sei que vocês são de outras religiões, eu sei que a nossa mãe, algumas de vocês contaram para mim que cada filho que nascia, a nossa mãe cantava, e eu não sei cantar. Eu pedi para meu filho não aguentava cantar de tanto chorar. Eu falei, sei que vocês falavam para nós que cada filho que nascia, a mãe cantava. E eu comecei a puxar a canção. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. E comecei, a irmã da congregação levantou a mão na hora.
Eu falei, acho que ela não gostou. Falou, irmão, eu não sabia que eu tinha um irmão tão maravilhoso como você. E comecei e falei, gente, nós não podemos esperar esse momento chegar para a gente começar a se amar. A irmã que não conversava há 14 anos, 15 anos, saiu do lugar, foi abraçar outra irmã, trocando, sabe? Foi um negócio... Seu pai fez isso. Foi um negócio fantástico, fantástico, fantástico. E aí, no final, a minha madrasta, que a terceira esposa do meu pai, sempre fiel, uma mulher sempre de Deus, mudou a vida do meu pai, chegou para mim, botou a mão no ombro e falou, Antônio, eu preciso falar algo para você. O meu pai tinha ido 2 vezes na igreja, padre. Uma para casar com a minha mãe e a segunda vez para casar com a Tereza, com ela. E uma terceira vez que ele quebrou a igreja, que ele mesmo estava construindo. Antônio, o teu pai nos últimos 3 meses de vida, ele não perdeu 1/3 pela Canção Nova, ele não perdeu uma missa. E quando seu pai entrou na sala do hospital, o padre José, como que era o nome do padre? José Marcos? Não. Como? João Marcos. Da Canção Nova? Não, lá de Itaberá. De Itaberá? É. Eu sei quem é, um redentorista. Eu acho que ele entrou no quarto do pai e ele ficou 3 horas com o pai. Enquanto o pai não deu o último suspiro, o padre não saiu do quarto. Confessou, fez tudo no pai. Tereza terminou assim: eu tenho certeza que o teu pai está contemplando a glória de Deus pelo perdão que você deu a ele. Sabe? E aí, sabe, enterramos o nosso pai, eu peguei o meu carro naquele dia e eu deixei a Magda, deixei as crianças na casa do irmão da Magda. E eu fui dar mais uma volta na estrada e fiz o caminho do sítio, que era do meu pai. Aí eu fui lá na raiz, rezei no sítio, onde eu praticamente tinha nascido, agradeci a Deus por tudo e voltamos embora. Então o perdão ele foi muito grandioso na minha vida, na minha história, padre. Porque o perdão é forte. O perdão, padre, é algo, não é para qualquer pessoa, padre. O perdão é para quem resolveu fazer a violência no amor. Porque o perdão não é um sentimento. Eu simplesmente perdoo. Eu esqueci? Não. Eu não esqueci. Porque o dia que o demônio soprava raiva do pai, raiva da história, eu já tinha aprendido. Eu perdoo de novo. Eu abençoo de novo. Né? Então é sempre assim. Né? É sempre assim. E o olhar, né, o perdão, ele tira as escamas dos nossos olhos. Ele tira a canga. Ele tira o fardo. Nada mais te segura, porque você é livre. Porque você amou como Jesus amou. Sim. Né? O perdoar é isso. Olhar para a história e eu entendi que durante anos, 20 anos, eu peguei a sujeira do meu pai, da história do meu pai, e trouxe para o meu coração. E passado alguns anos depois de um perdão, o meu pai se encontra com o irmão dele 58 anos depois. Porque ele teve interesse de ir atrás. Porque ele também queria reconstruir a história dele. Entende? A graça que é do perdão. Perdão é abrir mar vermelho. É abrir estrada onde não tem. Olha, eu não sei você, mas eu estou aqui acabado por dentro. Impactado realmente, porque assim, quando Antônio começa a falar, é claro que não tem como a gente não lembrar da nossa história, não é mesmo? Não tem como relembrar a nossa relação com a nossa mãe, não sei se a sua mãe está viva ou não sei qual a história que você teve com ela. Eu vou trazer a lembrança a minha, Dona Júlia, né, com 17 anos ela faleceu. Quando ele fala do pai, eu me lembro da relação que eu tive com meu pai, que nem sempre foi boa. Muitas e muitas vezes muito conflituosa, distante, vazia, fria. Mas o Senhor também nos deu em casa uma grande graça, a graça da reconciliação, a graça da proximidade,
A graça de beijar a careca do pai, de dizer eu te amo. A graça de ver que o pai tinha orgulho da gente, que o pai amava. Isso é bonito demais. E se você não viveu isso na sua vida, deixe começar por você. Deixe começar com você. Decida começar por você. E Deus precisa começar algo na sua casa e talvez, irmão, Ele esteja querendo começar através de você. É por isso que você está nesse episódio. É por isso que você está dentro dessa barca conosco nesse episódio. Porque Ele quer começar uma nova história não apenas para você. Ele quer começar uma nova história para toda a sua casa, para toda a sua vida. Porque só Ele pode fazer novas todas as coisas. E porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus do céu, que episódio! Grandes coisas, né, irmão do céu? Bendito seja Deus pelo dom da sua vida. E não dá tempo de contar tudo, né, padre? E tem mais ainda? Tem muita coisa. Precisamos de uns 10 episódios. Tem bastante coisa ainda que marcaram, né? E depois de tudo isso, né, a conversão, eu comecei a me tornar uma referência no meu bairro em Salto, padre. Porque aí eu comecei a caminhar com a Magda no grupo de oração, nós dois caminhando. O povo ia no grupo de oração para ver o Jean-Pierre. Eu não acredito que o Jean-Pierre mudou. Porque as pessoas vão na igreja porque vê que... Mas como que ele mudou? Porque você era conhecido como um estrumado lá. Entende? E aí começaram a ir, o Jean-Pierre, qual grupo que é? É o grupo de oração Nossa Senhora do Cenáculo. E começaram a ir. Casais, pessoas buscando a Magda, buscando eu com a Magda como referência, com muitos problemas no casamento, muitos problemas no matrimônio. A juventude, porque eu bati no peito na experiência de oração e falei assim para Jesus, diante de Jesus eucarístico, que eu não sabia o que era aquilo. O que é aquele negócio dourado com um negocinho branco no meio? Não sabia que era o sensório. Mas quando eu olhei para aquilo, o seu Mário falou assim, é Jesus que está ali sacramentado. Eu falei, eu posso receber? Não, você tem que casar na igreja. Eu não era casar na igreja, era somente no civil. Então eu olhei para Jesus e falei, Jesus, eu saio daqui hoje. E eu vou dar a minha vida para o Senhor e pela juventude. Porque eu vou fazer de tudo para que a juventude que o Senhor colocar no meu caminho não tenha as experiências que eu tive. Mas que tenha a experiência que eu estou tendo aqui com o Senhor. E aí eu voltei para casa e pedi a Magna em casamento. Quer casar comigo? Aí ela olhou para mim e falou... Aceitou, Magna? Você aceitou, né? Ela olhou para mim e falou, já fiz a besteira uma vez, vou fazer a segunda. E casamos, padre. Passados 6 anos caminhando na renovação carismática, eu percebia que Deus estava mandando situações em que eu não podia resolver como grupo de oração. Aí um dia eu comecei a conhecer a Canção Nova pela Canção Nova, eu conheci a Canção Nova pela televisão, né? Aliás, eu comecei a conhecer, ouvir de algumas comunidades, eu comecei a rezar sozinho no meu quarto. Maga dormia, eu no apagar das luzes, olhando para uma cruz no meu quarto, eu sentava, deitava no chão. Jesus, dá uma comunidade para mim. E não entendia nada. Eu nem sabia o que era. Não que era. É que você via a Canção Nova. Eu só via a Canção Nova. Aquela referência de comunidade era a Canção Nova. E Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, assim, comunidade, o senhor deu para ele, o senhor pode dar. Olha que orgulho, que soberba. E foi rezando, 6 meses. Para quem tinha falado para Deus lá atrás, ou o senhor me tira daqui, ou então eu vou... Cometer o suicídio. Então 7 dias, até colocou os dias para Deus? Que o senhor vê. E eu comecei a pedir a Deus, eu falei, olha, se o senhor deu, e comecei a ler, buscar, conhecer, e lendo. Só que o meu passado, o senhor vê, 6 anos, eu não tinha pagado minhas contas ainda, tanto que eu devia. Quando a gente voltou para Deus, tinha umas 7 prestações de terreno, né, Magda? Atrasado, a gente tá perdendo terreno, perdendo tudo. A única coisa que nós tinha. E aí eu peguei e comecei a sair de carro, procurar terreno para eu comprar. Com 13 cheques voltados no banco, sem dinheiro, no vermelho, e eu escondido da Magda, e eu ia procurar terreno para comprar. Não tinha um centavo. Eu quero comunidade. Eu achava que comunidade ia ter um terreno.
Deu 6 meses rezando e buscando terreno. Quando deu 6 meses, encostei o carro na calçada de casa. Era meio-dia, mais ou menos. O vizinho meu, do meu lado direito, olha para mim e falou assim: Antônio, o que você está fazendo? Falei: seu Lauro, eu estou procurando chácara para comprar. Ele olhou para mim: eu tenho 6 para vender. Falei: como? O senhor é pobre? Falei: então, o meu irmão se matou, aliás, morreu por um acidente no mês passado. Ele deixou 6 chácaras para mim. Quer ver uma? Eu entrava 1h30 na Alma Chips. Eu trabalhava na Alma Chips ainda. Falei: vou, vamos lá. Peguei a Bianca. A Bianca encheu o bolso de medalha de Nossa Senhora. E Deus tinha dado uma palavra para mim. Comprar o terreno. Isaías 55. Vamos lá, vamos no texto. Isaías 55. E eu peguei, alicercei nessa palavra de Isaías 55, que diz assim: todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas, vinde comer, vós que não tendes alimentos, vinde comprar trigo sem dinheiro. Sim, você. Opa! E era essa a passagem. Vinho e leite sem pagar. Essa era a passagem. E eu, quando cheguei na chácara do homem, que eu com a Bianca descemos do carro, a primeira coisa que ele mostrou para mim, o dia que o senhor falou: eu vou mostrar para o senhor. Eu acho que eu não mostrei ainda para o senhor. Não mostrou não. Bem assim, na divisa, na calçada da chácara. Falou: Antônio, aqui tem uma fonte de água, que não tem um pé de árvore, nunca secou. Vinde à nascente das águas. Na hora, lembrei. Olhei para ele e falei: que número que é a chácara? 55. Eu falei assim: 2 sinais eu tenho. Olhei para ele: o senhor vende fiado para mim? Ele olhou para mim: vendo. O terceiro. Aí reuni 67 carismáticos da Renovação Carismática, contei meu sonho de fundar a comunidade. Eu não sabia. Era o ano de 2007, eu não sabia. Aquele dia, um domingo à tarde, era dia 24 de junho, dia de São João Batista. A gente não sabia. Contei o sonho, 67 pessoas falou assim para mim: quanto que você vai pagar? E eu fiz a proposta para o homem. Eu falei: eu vou pagar R$ 1.300 por mês para o senhor, tá bom? Falou: tá bom. Tá bom. E vocês me ajudam a pagar? Padre, aquele dia, lá onde acontecia o nosso grupo de oração, onde eu com a Magda nascemos para Deus, foi a nossa vigília. Começamos a rezar. Deus deu para nós. Alguém lembrou, chegou no meu ouvido e falou: hoje é dia de São João Batista. Eu falei: opa. E alguém pegou a passagem do Evangelho de São João, capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Aquele nasceu o nome da comunidade. Comunidade nasceu de novo. Hoje é a comunidade católica nascer de novo. Nascer de novo. E daqui a pouco teve uma visão, teve uma moção e tal, que direciona a nossa vida, a nossa vivência em comunidade. Sei que daqueles 67 irmãos, todos assumiram a responsabilidade de ajudar a pagar a chácara. 3 meses depois sobrou só 5. Mas Deus nunca deixou de... Pagamos adiantado a chácara. E aí nós começamos a mergulhar na vivência de comunidade, a viver. Aí a gente começou a acolher meninos com dependência química, porque a gente não tinha o carisma definido. A gente acolhia dependentes químicos de 12 a 17 anos e 11 meses. Vocês não tinham descoberto o carisma que já Deus tinha definido. Tinha definido, a gente não tinha. A gente estava... Que é um carisma que passa totalmente pela história da sua própria vida. Da minha própria vida. Né? Porque eu tive depressão, eu não contei no meu testemunho aqui. Tive depressão e pânico várias vezes. E profunda. Uma das crises de pânico, eu pensei em suicídio, já pregando, já ministrando cura e libertação. Pensei em suicídio novamente. A Magda chega para mim, a Magda percebe que eu não estou bem, isso já no ano de 2012, né? Já há 11 anos caminhando. A Magda olha: você está bem? Eu falei: não, eu não estou bem. E se eu amanhecer assim, você precisa me internar num hospital psiquiátrico, porque eu vou morrer. Aí o outro dia, a Magda: você acordou bem?
e eu acordei bem. Só que eu tinha tido uma depressão antes de Jesus. Essa depressão que eu estava tendo era uma depressão diferente. Era um pânico muito mais agudo, muito mais profundo, em que eu não conseguia rezar, eu não conseguia ler a Bíblia, mas eu segurava o terço. Eu dizia para Nossa Senhora, eu não aguento rezar, mas eu estou segurando as tuas mãos. Eu não aguento rezar, eu colocava a Bíblia no travesseiro, eu falei, Jesus, eu não aguento ler, mas eu deito no teu colo. E aí eu entendi que eu estava sendo treinado por Deus para cuidar das pessoas que Deus ia me mandar. No ano de 2012, o padre chega para mim, Antônio, o que você decide? Você vai continuar com uma dependência química? Porque trabalho social, até os pagãos faz melhor que nós. Ou você vai cuidar de pessoas com transtornos emocionais, que é o teu chamado? Peguei e rompi na hora. Parei o tratamento, o acolhimento, e comecei a mergulhar no chamado, que era cuidar de pessoas com os transtornos emocionais. Cura interior, libertação e atendimento psicológico. E foi aí eu entendi a minha história. Eu falei, eita, a minha história, eu até brinco, a minha história parece que é um laboratório que Deus usa para fazer uma experiência de amor comigo. Sabe? E aí, dentro disso, passados os anos, aí eu comecei também a cuidar de padres, né? De sacerdotes, de atender sacerdotes também, que de vez em quando vão lá, fica um dia, 2 dias, ou só passa por lá para receber oração. Resumindo, mais ou menos isso. Né? Assim nasce ou nascer de novo? Nasce ou nascer de novo. E nós estamos com 16 anos de vida, padre, na cidade de Salto. E esse ano agora, no início do ano, nós abrimos uma casa de missão na cidade de Louveira. Há alguns anos atrás, Dom Gorgônio nos acolheu aqui, né? E que o senhor está nos ajudando, né? Tamo junto, irmão. E a gente vai levar isso agora para frente, vai caminhar, né? Se Deus quiser. E então começou a dar frutos, né? E ano passado, com 14 anos, 15 anos, a gente definiu o nosso carisma. Olha, 14 anos depois que a gente bateu o martelo numa frase, a gente define o nosso carisma numa frase: levar o ser humano a um novo nascimento em Cristo. O nosso carisma está fundamentado no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com o efeito de tal modo, Deus amou o mundo que deu seu único filho, para o que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e é interessante que na primeira vigília nossa, eu escrevo tudo, padre. E eu guardo muitas coisas que Deus fala aqui. Deus deu uma visão para um dos irmãos que também é um cofundador da comunidade, que hoje já se encontra no céu. Deus deu uma visão para ele que Jesus entrou naquela igreja e tinha um fio de linha na mão de cada pessoa que estava ali. Que Jesus era o artesão. Ele entrava, juntava os fios de linha e tecia uma corda grossa e comprida e jogava nos abismos dos sofrimentos para tirar o ser humano. Depressão e pânico. Que é um abismo de sofrimento. Entende? E o nosso carisma, em termos de cura interior, ele é muito forte, padre. Porque passa justamente pela história de vida do fundador. Sabe o que eu vejo interessante? Que parece-me que você atrai. Deus manda essas pessoas para você. Eu vejo isso, que membros da comunidade, né, e venho conhecendo cada vez mais, passam por histórias semelhantes à sua, né, Antônio? Sim. Quase todos os membros. Hoje nós somos só casais, nós somos em 34. Muita gente. Somos em quase 40 crianças de 0 a 9 anos. Nós temos 16 adolescentes de 13 a 18 anos e alguns jovens. A gente é grande, né? Uma comunidade até grande, pequena, mas né? E tal. A grande maioria sofreu abuso sexual. Não tiveram experiência com pai e com mãe. Tentaram suicídio. Tiveram problema profundo na sexualidade. Entenderam? E algumas delas também tiveram experiência. Sim.
E sabe o que eu vejo, gente? Vou falar para você que não conhece a comunidade. Essas pessoas, incluindo esses jovens, eles têm a coragem que o Antônio tem de testemunhar. Então você pega assim jovens que testemunham a sua vida e falam realmente daquilo que eles viveram quando eles estavam lá no abismo, lá comendo com os porcos, para dizer de onde Deus os tirou, que Deus, as maravilhas que Deus realizou no meio deles. Eu vejo muita coragem dessa juventude, uma juventude que tem coragem assim de dizer, não, ó, nós vivemos aqui a castidade, nós vivemos isso na nossa vida, porque lá atrás nós vivemos isto, o Senhor nos encontrou, nós nos encontramos com o Senhor, nós nascemos de novo em Cristo, agora somos uma nova criatura e testemunhamos isso. E sereis minhas testemunhas. Nós temos hoje um casal de jovens, o Will com a Juliana, que a Juliana viveu uma prostituição lascada na vida dela. Ela tem 26 anos hoje. E ela chegou num ano, padre. Ela tomou 9 pílulas do dia seguinte, num ano. E é permitido você tomar uma por ano. É permitido, entre aspas. É permitido, entre aspas. Eu estou falando em questão de saúde, porque ele é tão venenosa que é. Mas ela jamais é permitida tomar. É pecado mortal gravíssimo isso, né? Isso é cometer aborto, né? Ela tomou 9. E fazem 5 anos que ela namora o Will, vai casar em março do ano que vem agora. Estão construindo a casa deles, 5 anos vivendo na cidade. Vivendo pureza, chega a doer, eles falam. Nós temos lá um testemunho do Marcos, que é o psicólogo, com a Aline, que é biomédica, os dois casaram virgens. Iniciamos um caminho de namoro agora de 2 jovens que pregaram lá a Ellen com o Daniel. Sim. Começaram o caminho de namoro, os dois têm 18 anos, os dois são virgens. A Ellen também já sofreu 3 tentativas de abuso. Pai alcoólatra, a mãe com câncer. E prega, com 18 anos, pregando, os dois pregando, sabe? Então, assim, é o que o senhor falou, o carisma... cada carisma ele é específico, ele é único, atrai um determinado público, é remédio. O carisma é um remédio para o mundo. Sim. Então é muito profundo para nós. E eu levar o ser humano ao novo nascimento, padre, por ser esse tipo de público, o nosso chamado é muito difícil. Porque nenhuma das profecias, uma irmã teve uma visão, olha, eu estou tendo uma visão do menino Jesus nascendo com muito sacrifício, mas ele não deixa de nascer. A gente sabe que são os membros da comunidade. Alguns vêm, se abrem, são transformados em um encontro. Alguns, para chegar à consagração ao carisma, demora 5 anos de formação. 5 anos sendo gerado. Alguns. É um parto difícil. Alguns, a história mesmo aborta no meio porque não dão sequência, não perseveram. Entende? E para nós que, né, o padre é um pai, o fundador é um pai também. Sim. A gente sofre, não sofre quando se perde alguém? Então é uma luta muito grande. Mas eu vejo assim uma graça de Deus muito grande. O nosso grupo de oração é muito forte, né, padre? O senhor já pregou no nosso grupo de oração. E a mesma coisa, padre. Como eu tive uma história, né, uma vivência no ocultismo. Teve uma vez que chegou uma esposa, uma mãe com 2 crianças, uma adolescente e uma criança. Chegou sozinha no grupo. No 3º grupo de oração, eu comecei a cuidar dela. Eu cheguei e falei, ela me chamou e falou, Antônio, eu estou aqui, mas o meu coração está em pedaços. Eu falei, por quê? Porque o meu esposo já está com o documento do divórcio nas mãos. Eu falei, por que ele não está aqui? Porque ele é pai de santo. No episódio passado eu contei meu testemunho de ocultismo. Eu falei, e ele quer separar. E as filhas aqui chorando, padre. Se acabando, porque o pai ia embora de casa. Padre, no outro domingo, o esposo vai para ver onde a esposa e as filhas estão. Ficou de curioso lá.
Eu sabia que era o esposo dela, arrumei um jeito e cheguei nele. Olhei nos olhos dele, ele assustado com um cordão, porque eles usam um cordão que é fecha-corpo. É um cordão assim que igualzinho estola, atravessado aqui. Que é o cordão para fechar o corpo. Tal. E eu vi o cordão. Eu olhei nos olhos dele e falei assim, eu quero te dar um abraço de pai. Mas não esperei ele responder se queria ou não. Já juntei. E ele chorou tanto aqui, padre. Ele gritou tanto aqui. Tanto. Que passado 2 meses, aquele homem voltou no grupo de oração, vestido de social. Aquele homem confessou, aquele homem voltou para a missa, e aquele homem hoje, ele e a família eles servem no apostolado do Sagrado Coração, e a filha dele está fazendo caminho vocacional para ser madre. Que lindo isso, gente. Entende? O poder da força do carisma, mas tudo tem que ser encarnado, padre. Se não for encarnado, se não estiver na alma, qualquer espiritualidade, se o ser humano não encarnar, se ele não der vida para aquilo, na vida dele, sabe? Se ele não assumir aquilo para a vida dele, e não assumir também as consequências, né? Tem consequências também, né? São enfermidades que vêm, às vezes uma necessidade que vem, que faz parte da purificação do carisma e tal. É Deus ensinando a gente, né? Não produz fruto. Não produz fruto. Tem que encarnar. Falar de Jesus, eu quero viver isso, eu assumo isso. Né? E é o meu remédio. E para atender também, vocês têm na comunidade, vocês têm profissionais da saúde, né? Isso eu acho muito, muito bonito e muito completo também. Porque vocês não pegam apenas uma dimensão, digamos assim, espiritual, mas uma dimensão física, humana também, né? Nós temos 3 psicólogos. Um que é responsável, a especialidade é infantil, porque hoje o que tem de crianças, né, manifestando já comportamentos depressivos, justamente por causa do pai com a mãe, né? E temos a Raquel, que a especialidade dela já é para pessoas de idade, e a Cíntia, que nos ajuda. A Cíntia, o senhor conheceu, que nos ajuda com formação humana, que nos ajuda também no atendimento. Ela ajuda mais no atendimento com os sacerdotes, a Cíntia. E a Cíntia é muito, muito profunda também. E nós temos também o pai do Marcos, que é psicanalista. Então, o ser humano é um todo, né, padre? Então... Vocês trabalham o todo da pessoa. Todo da pessoa. Todo. Inclusive, a gente sempre faz um apelo para que Deus mande para a gente, né? Psicólogos, católicos que sejam convertidos, né? Para nos ajudar, né? Porque o campo é muito, muito amplo. Desses casos atendidos aí, sem dizer nome, nada aí, qual foi o mais assim extraordinário que vocês acolheram na comunidade e que viram assim frutos da graça de Deus de um nascer de novo na pessoa? Eu vou contar 2, dá para contar 2 bem rapidinho? Dá tempo. Eu com a Magda, nós cuidamos de uma menina, padre, ela tinha 15 anos. Essa menina, ela teve 16 surtos malignos. Porque a mãe tinha levou ela num lugar e tinha feito um pacto de sangue com o demônio, com ela. E um desses surtos, o 12º surto, eu levei para um bispo. O bispo, quando viu que ela virou o olho, o bispo falou: Antônio, leva de volta e cuida você. No 16º surto, a gente estava segurando aquela menina em 5 pessoas. Eu com a Magda ministrando e mais 4 pessoas segurando. Chegou 2 horas de oração, eu peguei e falei assim para Jesus: Jesus, eu não tenho mais o que falar. Olhei para o Santíssimo e Jesus falou assim: chama a Madre Adele. A Madre Adele morava lá, a igreja e a casa dela em cima. Morava em 2 irmãs, filhas de São José. A Madre Adele é uma mulher santa, de família aqui de Tatuí. Eu cheguei, bati, velhinha já, falei: Madre Adele, a senhora precisa descer lá no Santíssimo, ajudar a gente a fazer a libertação. Ela olhou para mim: Antônio, você sabe que eu não sou dessas coisas, Antônio. Eu falei: mas a senhora é santa, madre.
Você acha, então? Então eu vou lá ajudar você. Padre, quando ela chegou, a menina lá em surto, a madre não olhou para o problema. Ela não olhou para o surto. Ela olhou para Jesus Eucarístico. E eu sentia, né, e eu prestando atenção nela, eu sentia que os lábios dela mexiam, havia um diálogo, ela e Jesus Eucarístico. Ora ela falava, ora escutava, foi uns 3 minutos. Eu falei, Jesus, ela está conversando com Jesus, Jesus está respondendo ela. E quando termina o diálogo, ela olha aqui, e ela faz essa oração, Padre. Pode sair dela seu cachorro sem vergonha. Aquela menina, Padre, fez assim, para nunca mais ter surto maligno. Eu olhei para Jesus e falei assim, mas é só isso? Jesus falou assim, mas você não sabe fazer. Porque aí já é grau de santidade. Entende? E aquele dia, Padre, eu tive um ensinamento de Jesus que não é o que nós falamos, não é o que nós cantamos, não é o que nós pregamos, não é o que nós conhecemos, é quem nós carregamos. Que faz toda a diferença. E eu aprendi isso. O ano passado, chegou um menino de Santa Catarina, um seminarista, sétimo ano de seminário. Ele chegou no domingo, no grupo de oração, e bateu assim nas minhas costas, falou, você que é o Antônio? Eu falei, sou eu. Menino bonito, sabe? Eu não sei o que acontece, a pessoa pode ser feia de que for. Entrou no seminário, vestiu, fica bonito. O sacramento da ordem, então, embeleza o homem, né? Pois é. Aí eu peguei e falei, sou eu. Falei, Antônio, eu tô com um câncer raro na minha coluna. Descobri agora, no mês passado. E eu não tenho muito tempo de vida. Estou no 7º ano do seminário, você pode rezar por mim? Falei, posso, sobe na comunidade quinta-feira. Não pôde ir, que teve uma crise. Ele subiu, acho que não lembro, uma segunda-feira. E eu com a Magda, eu rezei por ele, chamei a Magda, o Miguel tocando violão. E eu coloquei o colchão, como faço, colchão lá debaixo da cruz, como eu atendo os padres. Eu falei, eu vou atender você igual eu atendo o padre. Padre, acabou a minha oração. Olhei para a cruz e falei, Jesus, esgotou tudo. E esse menino está do mesmo jeito. O senhor sabe quando não fui eu. Aí eu escuto Jesus, Antônio, fale para ele aquilo que ele vai ser. Olha o poder da profecia, Padre. E eu olhei para ele e olhava para Jesus e falei assim, Jesus, olhava para a cruz. Esse rapaz, esse menino, ele não precisa da cura nem libertação do câncer. Porque se ele morreu hoje, Jesus, ele vai para o céu. Ele vai te encontrar. Mas Jesus, nós precisamos da cura dele. Porque Jesus, ele vai ser ordenado pelo Senhor. Esse menino, Jesus, vai celebrar matrimônio. Esse menino vai atender pessoas em confissão, Jesus. Esse menino começou a chorar, Padre. Esse menino, Jesus, ele vai batizar crianças. Esse menino vai dar extrema-unção. Esse menino vai atender pessoas em aconselhamento. Esse menino, Jesus, eu comecei a falar o poder, a graça do sacerdote. E eu comecei, Jesus, quantas almas que vão estar no abismo da morte, Jesus. Esse menino, Jesus, vai olhar, esse menino vai abençoar, e essa pessoa vai viver, Jesus. Mas chorou, Padre, chorou, e eu via, era na fé, eu vi o câncer saindo. Abracei aquele menino, a Magda abraçou a família dele sentada lá para fora da igreja, naquelas pedras. Aquele menino, Padre, 4 dias depois, eu com a Magda sentado na varanda, só nós dois lá. Recebo uma mensagem, aquele menino, Antônio e Magda, eu estou passando por aqui para agradecer vocês, eu estou aqui na calçada em frente ao consultório do meu oncologista. Eu fui liberado de todo o tratamento do câncer, eu não tenho mais nada no meu corpo, para a honra e glória do nome de Jesus. Entende? A loucura. Peguei um menino com 86 cortes na perna, Padre. Menino filho de uma das famílias mais ricas da cidade de Salto. Se mutilando. Chamando a atenção do pai com a mãe. E a mãe com o pai não vinha menino com 15 anos de idade. Não sabia de um corte. Ele mostrou para mim que tinha corte da grossura do meu dedo na perna, Padre.
Ele falou assim, ele ficou o dia inteiro com a gente. Era sábado às 22h30 e ele não olhava para a cruz. Teve uma hora que eu peguei e falei assim, Jesus te ama. Olhe para a cruz. Ele só fez assim, padre. Caiu no choro. Ficamos até 11 horas rezando. 11 horas sentindo o meu ombro, assim, no meio de 120 jovens. Você pode conversar comigo? Levei ele na sala do Santíssimo. Ele contou a história dele para mim. Eu tenho de tudo, Antônio. Do melhor tênis. Eu tenho... Tá vendo esse celular aqui? Eu falei, não entendo nada. É o último. Todos os videogames que você imaginar eu tenho na minha casa. Roupa, isso. Eu só não tenho a presença do meu pai. Chegou domingo, meio-dia, padre. A mãe foi buscar esse menino. A mãe já chegou chorando. Aquele menino, levantou da cadeira a hora que viu a mãe. Aquele menino correu ao encontro da mãe. Aquele menino abraçou a mãe, padre. Os dois chorando, abraçados. A oração dele ali diante de Jesus transbordou na casa da mãe. A mãe chegou pedindo perdão, menino. Que bonito. Entende? Então, são essas loucuras. Forte, não, tudo isso não, gente do céu. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui desse episódio novamente, olha, refletindo muitas coisas, não sei você desse lado aí, mas eu saio daqui hoje dessa bancada refletindo muita coisa, crendo muito mais no poder, na misericórdia de Deus, que Ele quer realmente fazer novas todas as coisas na vida de cada um dos seus filhos e filhas, porque Ele não quer perder nenhum de nós, Ele não quer perder porque o Senhor pensou tudo que Ele pensou para nós. Ele pensou naquele ato da criação. Conversava esses dias com o diácono Betinho, que será ordenado sacerdote. Falando de sacerdote, será ordenado sacerdote agora no dia 27 de dezembro. Semana passada saiu aí a data da ordenação dos nossos meninos. Um grande abraço ao diácono Betinho, diácono Tiago, serão ordenados sacerdotes. Lá naquele ato de tempo onde o Senhor criou todas as coisas, lá Ele já pensava cada um de nós e pensava a nossa vocação. Essa é a grandeza da misericórdia de Deus. E quando uma pessoa é lembrada da sua história e da sua vocação, isso liberta. Porque tem um poder muito grande da vontade do Senhor Deus. Isso é muito bom mesmo, gente do céu. Que episódio. E nesses dias vocês fizeram um ato de consagração da comunidade e da imposição de um sinal que vocês que nós não tínhamos, né, padre? Não tinham ainda. Que nós não tínhamos. Aí Deus revelou para nós aquilo que a gente já usava também, né? Que sempre é o logo nosso, é o Jesus crucificado, né? É o Espírito Santo aqui com os raios dele, a pessoa praticamente morta que vai renascendo, que vai nascendo de novo. E aí Deus revelou... Tem tudo aí, no sinal tem tudo. Tem tudo. Aqui está a essência do nosso carisma, nesse desenho aqui do nosso sinal. E consagrados mesmo, hoje vocês têm quantos? Hoje nós temos 25 consagrados. 25 consagrados. Nós temos uns 33 irmãos na etapa do pré-discipulado, e mais uns 18 no pré-discipulado. Para quem quer começar um caminho com a comunidade, como é o primeiro passo? Olha, entre em contato conosco, padre, deixa um nome, né? Por exemplo, a Ana Maria, a irmã do Andrews, lá de Angatuba, vai começar a caminhar com a gente. Aí eu falei assim, ela pediu até hoje informação, eu falei, olha, nós vamos começar uma formação junto com o padre Cirlei aí. Então, a hora que nós reunirmos um povo aí, você... está lá conosco. Mas entre em contato conosco. Aí quando inicia-se o vocacional, a pessoa começa a fazer a experiência com a gente. A comunidade já tem um seminarista. Nós temos um seminarista consagrado, né, que vai ser padre diocesano lá, que é daqui da diocese de Sapetininga, mas que foi para o seminário de lá. É meu conterrâneo, é de Angatuba. De Angatuba, o Andrews. Meu Deus, gente boa pra caramba. Andrews Augusto. E nós temos também um diácono, que é da arquidiocese de Sorocaba, que também fez a consagração com a gente. E o padre Aguinaldo, que é o nosso diretor espiritual. Um grande abraço. O padre Aguinaldo. Figurão, maravilhoso. Nossa, um homem cheio de fortaleza. Enfrentou o câncer, né? Olha. Que bonito. E para quem quer, por exemplo, e ouviu todas essas histórias de acompanhamento e de oração, quem deseja, por exemplo, que seja num caso assim,
que deseja levar o seu filho, ou quem quer que seja lá para a comunidade, ou para vocês irem até as pessoas, como que faz? Manda mensagem para nós, padre. Nós temos, é só entrar na rede, no Facebook, Comunidade Católica Nascer de Novo, _salto, né? Temos também no Instagram. Nós colocamos aqui, então, nesse episódio, então, ali, nem que seja na inscrição do vídeo, nós vamos colocar, então, todos os endereços da comunidade. Tá bom. E também os daqui por meio do senhor. O senhor encaminha para nós. Pode entrar em contato com a missão ou com as minhas redes sociais. Tá ótimo. Tá? Procure que na medida nós vamos atender. Eu estou me organizando agora para ficar um dia inteiro na paróquia do senhor lá atendendo o cura de libertação. Porque você deu uma mexida lá, rapaz. Então, nós agora você vai ter que ir lá consertar aquela coisa lá. Vamos lá sim. Gente do céu, chegamos ao final desse episódio. Foram 2 episódios aí com muita graça de Deus. Impactante realmente. Eu acredito que você tenha pensado a mesma coisa que eu, pelo amor de Deus. Estou aqui, não sei se eu vou conseguir levantar dessa cadeira hoje, mas muito bom. Irmão, Deus abençoe, muito obrigado pela sua vida, pela entrega da sua vida, muito obrigado pela vida da sua esposa, por me acolher na sua casa, por me acolher no seu coração, no coração da sua esposa, dos seus filhos. Tive a grande graça de encontrar amigos, irmãos. Vocês são minha nova família. Amém. Uma grande família que Deus me deu. Tem até um quartinho lá, gente, na comunidade. Eu já estou chique demais. Estamos construindo uma casa agora lá, hein? Para o senhor ficar, hein? Olha lá, uma casa para o padre. Oh, meu Deus do céu, como sair dessa comunidade agora? Não tem como. Mas obrigado. Deus abençoe muito. E estamos juntos. Conte comigo, com a minha amizade e com o meu ministério. Amém. Colocado inteiramente à disposição da comunidade também. Amém. Tamo junto, padre. Obrigado, senhor. Deixa aí as últimas palavras aí para quem está nos assistindo nesse episódio aí. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Toda vez que você estiver perecendo, matrimônio perecendo, vida perecendo, sonhos perecendo e morrendo, leia: com o efeito de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu único filho para o que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Força. Amém. E hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O programa inteiro nós falamos de Nossa Senhora, o programa passado também. Então hoje, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Deus abençoe muito você e que, por intercessão do coração imaculado de Nossa Senhora, toda a graça do coração sagrado do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas do sagrado coração do Filho, sagrado coração do Filho, seja derramado no seu coração, na sua vida. Obrigado por estar conosco nesse episódio. Abraço. Deus abençoe muito você, viu?